Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Mar, estou falando aqui do portal da OP e a gente está iniciando mais um Giro das 11. Hoje muito frio, estou agasalhado aqui. Realmente até a minha água mais geladinha está mais complicado para tomar. Bem, ontem nós fizemos a live 110. Mas antes, deixa eu dizer, né? Hoje é dia 22 de julho de 2021. Agora são 11 horas e 48 minutos. E estamos dando sequência ao Giro das 11, como já falamos. Então, ontem nós fizemos uma live, a live 110. E, bom, publicamos, passamos para o YouTube, mas tivemos uma mensagem que o YouTube iria cortar essa live, que a gente não estava sendo compatível com a política deles. Bom, fizemos uma reclamação e demonstrando que a gente não havia descumprido o acordo e também citamos que o mesmo tipo de assunto que tivemos ontem, vários outros aí tem, né? Mas no fim, eles hoje mandaram uma mensagem para nós já revalidando a live. A live já está no portal e fica à vontade para vocês também observarem lá. Tá aqui, ó, bem aqui, live 110. Ela tinha sido podada, né, ontem. Mas tudo bem, estamos de acordo e vamos continuar, né? Beleza? Bom, vamos logo ao nosso comentário matinal. Aqui eis a live que havia sido podada. Daí nós mandamos uma mensagem, inclusive em cima, né, do YouTube, dizendo que quem quisesse assistir a live poderia vê-la, né, assisti-la no nosso portal, que ela está aqui no portal, divulgada. Mas muito bem, não tivemos esse acordo e as coisas estão andando bem. Ainda bem, melhor, como a gente sempre fala, né? Nada melhor do que conversar, né? Não se pode fazer alguma atitude sem primeiro se expor, explanar. E acho que eles entenderam isso também. Bom, tá aqui. Aí foi essa daqui que a gente, que era a live, né, a gravação da live no YouTube, mas inclusive chegamos a fazer aqui sobre a remoção, mas está tudo resolvido. Ótimo. Esse daqui foi muito legal, sabe? Isso aqui, eu tenho um jipão, eu chamo de jipão, mas é uma uma EcoSport daquelas mais antigas. Minha 2007. E ela bebe bem. Então, com essa gasolina aqui, eu estava fazendo uma medição aí para saber o consumo dela na cidade. É alto, hein?
dentro da cidade, só gasolina, tá na faixa aí de 7,7, redondo, 8 quilômetros por litro na cidade. Mas é o que eu tenho, não tenho despesa, não penso em trocar tão já. Aliás, também hoje eu já dirijo pouco. Uma vez ou outra, mais é meu filho que usa, mas ele curte moto, então uma vez ou outra que ele usa. Beleza. Mas fizemos aqui, olha, houve uma participação legal do pessoal. Quase 4.000 pessoas, né, fizeram aí as continhas. Isso é sinal que o pessoal está bem por dentro em economia, buscando alternativas sempre, né? Hoje a nossa mensagem ela foi mais ou menos voltada ao corte da live de ontem. Mas, como eu disse para vocês, nada melhor do que as justificativas. Sempre que você se justifica, com certeza há um entendimento. Então, a gente já comentou sobre isso aqui e estamos aí, né, lhes dizendo que realmente nos justificamos e está tudo normalizado. Mas ficou assim. Quinto, descobrimos que é contra e por quê facilmente. Quem é contra, né? Perdão. Descobrimos quem é contra e por quê facilmente. Basta fazer algo que os afeta. Então, é por aí, né, gente? Toda vez que você tem alguma coisa para poder questionar, né? Saber melhor, e você não está tendo uma resposta, ou então você quer saber, mas não consegue ter uma veracidade, né? do assunto, você... É muito simples para a gente saber. É aquela história do jogar o verde para colher o maduro. Então, você quer saber alguma coisa, um dos testes mais fáceis que tem, óbvio, né? São óbvios. É você jogar o verde para colher o maduro. Então, basta, né, fazer algo que afeta. Então, por exemplo, você quer saber se alguém está dizendo a verdade. Você coloca uma situação que, se essa pessoa não citar para você a verdade, ela pode se prejudicar. Isso vale para tudo também, né? A gente sempre que comenta aqui, são coisas corriqueiras do dia a dia, né? As pessoas estão sujeitas a darem uma informação e você acreditar ou não. Para isso, você sutilmente também pode tentar saber, né? Bem, gente, então é isso, né? A gente passou aqui um exercício muito legalzinho, fácil de saber, né? Fique de frente para o espelho e você consegue descobrir o que está certo e o que está errado aqui, né? E
Aqui é uma estação lá do Mirante, ali no Santo Antônio do Pinhal. Aqui, quando a gente estava fornecendo, né? Mês passado, comentamos sobre nossos gentios indígenas, né? E comentamos sobre os cangaceiros, o nosso Nordeste, né? Aqui uma série de fotos aqui. Deixa eu abrir para ver aqui. Eu coloquei porque eu achei legal, mas... Ah, sim. Isso aqui é todo... Na verdade, o problema da economia atual, né? Isso aqui é um recebimento do INPS, na verdade. E aqui tudo que isso aí pode comprar, e hoje em dia estamos vivendo muito em função disso daqui, né? O hortifruti. Carne é impossível, né? Legal, gente. Muito bem. Já comentamos. Vou sair disso aqui. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de controle de manutenção. A gente mostrou, né? Mostramos, né? Requisição de serviço. Dessa requisição de serviço, nós passamos ao cadastro do equipamento, onde a gente fornece todos os dados, né? Referentes ao histórico do equipamento e também aos seus dados de componentes, né? Lista de sobressalentes, né? As instruções de manutenção, serviços de preventiva, histórico que a gente acabou de falar, dado técnico, dado operacional, etc. Né? Então a gente comentou também sobre isso e começamos a falar sobre as ordens de serviço. E disso daqui a gente seguiu uma rotina, né? Mostramos uma rotina aí de atividades, né, que acontecem quando você já emite a sua ordem de serviço, desde o início da solicitação até a execução, né? Isso já verificando materiais no estoque, verificando mão de obra disponível, necessidade de comprar, né? Acionar o setor de compras, etc. Nós já conversamos bastante a respeito. Para que a gente dê uma ilustração um pouco melhor, né? Uma conversação um pouco melhor daqui já fizemos até então, nós vamos comentar um pouquinho, né, sobre a manutenção, os paradigmas, né? Olha, esse assunto assim dá praticamente uma finalização dentro desse assunto que nós nos propusemos. Ele é um assunto extremamente extenso, mas a gente falou sobre os principais pontos, né, os principais tópicos de um controle de manutenção, a partir da sua requisição, do datasheet dos equipamentos, né, e da ordem de engenharia, o serviço já para execução. E apesar de que esse assunto aqui deveria ser já no início do nosso bate-papo, a gente deixou para o final, porque aqui, quando a gente já comenta alguma coisa a respeito, nós relembramos os assuntos já comentados e deixamos em alerta para um próximo passo, ou que nós fizermos sobre
controle e gerenciamento de manutenção, ou que as pessoas que estão interessadas e participando aqui conosco dessa apresentação também fiquem com isso gravado. Bom, bem, gente, a necessidade de manutenção, ela tem como objetivo principal manter, né, o equipamento, né, e as instalações em perfeito estado de conservação, para poderem ser utilizados a qualquer momento, né, que se faça necessário, atendendo de forma efetiva as exigências do produto, tá? Bom, dificuldades, né? Como principais paradigmas, né, que dificultam o cumprimento de sua missão, podemos citar o fato de que as pessoas não querem mudar os padrões que foram limitados por elas ao longo dos anos, trazendo assim a empresa para um padrão abaixo do recomendado. Bom, é verdade, cara. Isso é uma inovação, não é de agora, isso já está correndo aí há quase 30 anos, até antes, mas ela começou a ser acentuada dos anos 90 para cá. E muitos não querem se adaptar a essa modernização. Por isso que a gente fala que tem palestras, e quando você vende um trabalho desse tipo para controle, gerenciamento de manutenção, você também tem que treinar pessoas. Porque você tem operadores lá, principalmente os mais antigos, né? Hoje já mudou bastante esse conceito, tá? Que não querem mudar, eles não querem. Para que eu tenho que saber sobre válvula, tipo de válvula, norma? Para que eu, sabe, eu chamo o cara lá e ele resolve. O conceito hoje já não é mais esse, né? O conceito hoje é que o operador acompanhe todos os processos que existem dentro de um serviço de manutenção daquele equipamento que ele opera, né? Então isso daí tem que ser uma coisa que hoje já não se pode mais, né? Então tem pessoas que não querem mudar os padrões, e na verdade tem que ser mudado, não tem como, né? Senão você não evolui, né? Então a situação de estabilidade do funcionamento e a falta de índices, né, e cobrança da produtividade e da qualidade fazem com que não haja motivação para criatividade e mudança do ambiente de trabalho e inovações tecnológicas. A falta de compromisso de alguns gerentes faz com que o funcionalismo também não o tenha, né? Essa operacionalidade, né? Criando com isso, né, defesas que inibem qualquer mudança de hábito, comportamento ou crença. Então, é justamente o que nós estamos falando, né? Eu vou dar um exemplo simples, né? A gente falou sobre normas, padrões. Então tem uma válvula lá, o camarada olha e fala, olha, eu acho que aquela válvula não tá fechando, ela travou. Então, se você conseguir dizer que válvula que é, em que linha que está, identificar o diâmetro dela, né? Se você tiver ideia até de norma, né, de que ela obedece, tudo que você puder dar de informação que ajude lá no pessoal do planejamento para poder responder àquela manutenção, seja ela normalmente nesse caso vai ser corretiva, mas seja ela corretiva ou preventiva, tudo que você puder
responder por seu conhecimento, porque o operador está sendo um funcionário moderno, né? Fugindo daqueles padrões antigos que não é da área dele, ele não participa, ele não quer saber. Sabe, à medida que ele vai conhecendo mais aquilo que ele atua, a tendência é que a sua operação corra bem, né? E você elimine essas defesas, né? E o gerente tem que ser o homem do compromisso disso daí. Ele que tem que modernizar o setor. Eu trabalhei numa empresa, quando eu comecei, a primeira indústria química que eu trabalhei, existia lá o prédio A, não vou entrar em detalhes, e tinha um gerente francês lá, antigo, das antigas. Mas ele era o tipo do cara que, se você entrasse naquele setor, você tinha que se identificar. Ele não admitia ninguém, fosse uma pessoa para fazer um inspetor de manutenção lá. Ele tinha que ir lá tomar a bênção dele para poder fazer o serviço da pessoa lá, a inspeção. Então, se ele não tivesse no setor, ninguém entrava. Os supervisores mesmo já tinham ordens para bloquear essa atividade externa de alguém, né, que viesse fazer algum serviço naquele prédio, porque não tinha autorização dele. Então, suponhamos, na época eu era um projetista, se eu entrei lá para poder estudar uma linha, alguma coisa, para fazer um suporte, qualquer coisa, eu teria que ir lá na sala dele, levado por um funcionário do setor, para poder explicar para ele o que a gente ia fazer, e ele ia tomar a decisão se podia ou não, sendo que era um problema daquela área que teria que ser corrigido. Aliás, os outros gerentes que faziam esse tipo de atividade na área dele também tinham o mesmo problema. Tem que tomar a bênção dele para poder. Impressionante. Só que você entrava, por exemplo, tinha um setor lá que ele mesmo mandava fazer, o pessoal dele fazia o serviço. Era uma rede de ligações de tubo, de drenagem, de um mandando para outro, fora do prédio, que você entrava, as tubulações estavam assim, ó, desse jeito. Tudo. Era uma teia de aranha. E a gente estava, nessa época aí, fazendo uma modernidade na instalação da fábrica toda, mas ia mexer com uma parte daquele setor. E teríamos que já ajustar isso, porque para você ter uma ideia, nessa época, isso foi foi 89. Tinha um monte de tubulação de chumbo lá. Coisas que eram de 30 anos antes, 30, 40 anos antes daquela época. Né? Isso é 89. Então isso aí era de 50, de 40. Sabe? Então coisas impressionantes. Né? Era um exemplo de um chefe de setor que não permitia esse tipo de atividade na área dele. Olha, por incrível que pareça, isso aconteceu em 89, eu comentei. Por incrível que pareça, ainda hoje tem isso. Acreditem se quiser. Eu estou falando para vocês porque eu já rodei bastante empresa por aí e vi bastante coisa do tipo. Né? Então, na verdade, o início de tudo é no gerente, no chefe do setor. Tá? Legal. Então, com isso, né? Senão, se o chefe não aceita essa mudança, vai inibir qualquer mudança de hábito, comportamento ou crença. Estamos citando no paradigma. Dando continuidade no paradigma da manutenção, passado. O homem de manutenção sente-se bem quando executa um bom reparo. Para você executar um bom reparo, você tem que ir lá,
inspecionar, verificar, né? Igual o joguinho que a gente passa aqui e já vi gente reclamar. Assim como eu estou falando mal desse gerente aí, tem muita gente aqui que, para que eu vou ter que fazer esse joguinho? Ficar olhando, achando quantos lápis tem, quanto, sei lá, coisas desse tipo. Tudo é observação, gente. Tudo é treino. Se não fizermos isso, não chegamos a lugar nenhum. Presente. O homem de manutenção sente-se bem quando também evita a necessidade de trabalho, evita a quebra. Claro, né? Por isso que você tem a preventiva, você tem a preditiva, né? E futuro. O homem de manutenção sente-se bem quando ele não tem que fazer nenhum reparo, ou seja, quando conseguir evitar todas as quebras não planejadas. É lógico, nenhuma quebra é planejada, mas se ele planejou, com certeza ele vai evitar a manutenção naquele equipamento. Mas para isso ele tem que ter o apoio de uma equipe que conheça bem o próprio operador, né? Agora, paradigmas, né? O que a gente citou agora, né? Olha lá, foram paradigmas da manutenção. Agora, paradigmas que impedem ou retardam o desenvolvimento da função de manutenção. Falta de organização de manutenção, né? Você tem que fazer, não tem ferramenta, não tem a própria mão de obra, não planejou, daí nunca vai ter, você vai conseguir cobrir esse excedente. Custo e ausência de investimento. Não tem como, gente. Se você não fizer, não cuidar do custo e não fizer investimento, né? Por exemplo, nós aqui trabalhamos, eu vou fugir um pouco da área de manutenção, mas citando, se existe um equipamento novo, nós trabalhamos muito com informática, né? Se você atualmente, todo mundo, o mercado todo trabalha com Windows 10, né? Um dos últimos foi o Windows 7, eu não posso estar lá com o Windows 1 utilizando até hoje e querer. Eu tenho que fazer um investimento, porque senão meu equipamento nem vai ler a versão anterior. Então tem que estar dentro do... acompanhando a modernidade, acompanhando a modificação, né? Acompanhando tudo que o mercado está exigindo, né? Então, ausência de investimento, né? Isso também vai atrapalhar, vai retardar, né? Não definição de perfil de atividade. Não definição do perfil de atividade de manutenção. O perfil de manutenção, da atividade de manutenção, é aquele que a gente... Você lembra que a gente comentou do lava-jato? Que o lava-jato tem rodinha, tem mangueira, tem botoeira, tem motor, tem uma série de coisas. Então, se você não define corretamente o que você quer, ou que você precisa, né, solicitar, desculpem, gente, que você precisa solicitar, você não vai, você vai ter problemas. Você não vai conseguir fazer com que a pessoa lá do planejamento, ela não adivinha, ela não vai mandar todo mundo, vai mandar um instrumentista, um eletricista, um mecânico, um pedreiro, sei lá, um cara da civil, né, para poder resolver o problema lá que você não soube mencionar. Então ele tem que mandar a SWAT toda, né?
Recursos humanos da empresa mal selecionados e mal remunerados também faz parte. Toda empresa, né, você tem que selecionar a sua equipe de acordo, né? Selecionar a sua equipe de acordo e você tem, bom, eu preciso, tenho setores elétricos aqui, eu preciso de uma equipe de eletricista. Não, se eu não tenho equipe, pelo menos eu tenho que ter, saber contratar e já ter na minha, no meu, nos meus contatos pessoas que possam me atender de uma forma mais urgente. Mas aí um é de elétrica, outro é de mecânica, outro é da instrumentação, outro é da civil e assim por diante, né? Então eu preciso ter esses recursos, né? E a gente fala mal remunerado porque, olha, a remuneração, no mínimo, ela tem que estar condizente com o mercado, né? Porque a satisfação de alguém a realizar um trabalho é saber que ele não está diferenciado de ninguém, né? Já pensou, você está consertando uma máquina? Olha, isso aconteceu muito, eu já vi, não falando em manutenção, mas falando em engenharia, eu mesmo fui um exemplo disso. É você ser contratado como terceiro, por exemplo, apesar que normalmente o terceiro tem uma situação um pouco melhor, justamente pelo tempo, né? Porque ele não vai ficar obedecendo leis de CLT, etc. Por isso é muito importante conhecer legislação trabalhista, né? Então, por exemplo, ele vai me contratar, eu ganho o salário padrão do mercado é R$ 1.000, tô dando um exemplo. E eu vou lá atuar para poder adiantar um serviço junto deles lá, mas como eu chego como um prestador de serviço, eu ganho 5. O trabalhador lá da empresa vai fazer a mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa que ele, só que ele ganha 1.000, eu ganho 5.000. Qual é a vontade desse trabalhador? Sair daquela empresa e trabalhar na minha, porque apesar de ser esporádico o trabalho, eu ganho muito mais. Então, por isso que existem padrões salariais, né? E essa foi uma revolta muito grande nessa mudança aí de 3, 4 anos atrás, na mudança da legislação trabalhista. Porque a única coisa boa que eu vi acontecer foi o contrato intermitente. Mas mesmo assim, ficou muito sobre uma negociação entre empregado e patrão sobre salários. Só que a grande maioria não tem a mínima ideia de o quanto custa um empregado. Você fala, você ganha um salário mínimo. Ele fala, eu ganho um salário mínimo. Mas ele não sabe que ali você tem férias, que você tem 13º, que você tem fundo de garantia, você tem encargos aí em cima disso. E esses encargos, no mínimo, chegam a 38%, 40%, assim, por baixo. Mas aí você tem outras coisas, né, que ameniza a situação do patrão. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer é que na negociação, quando se entrou essa situação de negociação direta entre empregado e patrão, ficou ruim, porque fugiu de um padrão e o patrão pôde fazer o que quis, o que quer, né? Pode fazer o que quer com o empregado, não tem tabela, não tem uma legislação que o protege. Então o patrão negocia do jeito que quer. Bons patrões vão atender esses paradigmas. Eles vão dar uma remuneração condizente com o que o mercado normalmente tem. Ele não vai negociar para baixo, não. Mas o outro lá ganha 1.000. Não, eu só posso te pagar 500, só para economizar. Aí o que ele vai ter? Vai ter um
mal empregado lá, né? Uma pessoa insatisfeita trabalhando na equipe dele. Isso não é importante, não é interessante. Então isso também faz parte desses paradigmas, né? Contratações feitas somente com base nos custos. Acabamos de citar, né? Falta de qualidade. Com certeza, quando você pega um contrato com pessoas, se a pessoa é um excelente profissional, ele não vai ficar muito tempo com você porque você está pagando pouco. Agora, se você for pagar pouco e o outro aceitar e ficar, normalmente se você não vai dar curso para ele, você não vai fazer um investimento sobre o empregado, né? Porque você é um mau patrão, né? E, consequentemente, ele é uma pessoa de pouco conhecimento, ou seja, a qualidade profissional dele é inferior, porque ele aceitou aquele trabalho inferior para ficar lá com você. Então, o resultado disso é falta de qualidade, tá? Falta de controle e manutenção. Olha, gente, aí você já vai entrar naquela ausência de investimento, né? Quando você é um mau empreendedor de alguma coisa, né? Você vai fazer péssimas contratações, você não vai fazer investimentos e, consequentemente, você não pode cobrar um controle excelente de alguma coisa. Para você, tudo tem um investimento, tudo tem um custo, tem um custo. E quanto melhor for o seu controle, melhor seu gerenciamento, melhor o resultado do seu processo, do seu produto. Ausência de uso da informática. Lógico, hoje em dia não tem como, né? Se a gente for fazer só nas fichinhas, como lá naquela época, que quando eu comecei a mexer com controle de manutenção, que ainda era Cardex, as fichinhas, né? Hoje o avião de 35 mil desenhos, lembra que eu comentei com vocês? Um aviãozinho militar pequeno aí, 35 mil desenhos, né? Traduza isso em execução, né, do avião, fazer o avião, fabricar. E traduza isso também em spare parts para aquilo lá, em manutenção para aquilo lá, né? Você vai ter que ter manual operacional, manual de peças de reposição. Olha, é muita coisa. Então, disso daí você precisa de informática. Não dá mais para fazer isso na ponta dos dedos, né? No lápis. Hoje em dia, acabei de dizer, 35 mil desenhos para um produto. No mínimo, metade disso já é para a execução do produto. O resto são documentos necessários. Então você precisa de informática. Equipamento inadequado e velho. É o que a gente falou, né? Do Windows, por exemplo. Você está usando o Windows. Hoje todo mundo usa no mínimo o Windows 10, né? Linux e outras plataformas aí. E você está usando um equipamento lá do arcaico, lá que inclusive já mal se tem no mercado para comprar algo que às vezes nem consegue fazer upgrade mais daquilo que você tem. Então você precisa estar modernizado e para isso é investimento. Beleza? Muito bem. Continuando ainda, né? Ausência de padrões. Por isso que caiu a ISO 9000. Você tem que padronizar tudo. Escreva o que você faz e faça o que está escrito. ISO 9000. Tá aí, né? Falta de política global de manutenção. Você tem que estar... Todos os setores têm que estar conversando entre si. Você tem que globalizar isso. A informática é algo que permite isso muito fácil, tá? Falta de planejamento. Não planejou, dançou. Desafios da manutenção. Bom,
Utilização plena de sua equipe, utilizar o máximo possível do pessoal que você tem, né? Redução de jornada de trabalho, trabalho em grupo, manutenção e produção, polivalência do homem de manutenção, por isso que está o TPM lá, né? Demanda diversificada, grau de disponibilidade e de meios. Uma empresa competitiva que faz a diferença tem uma administração ágil, criativa, flexível, operosa e, enfim, produtiva. E finalizando, estamos buscando o compromisso através da conscientização das pessoas. Minha campainha. Recompensa dos resultados obtidos, excelência empresarial, educar, treinar e desenvolver. Bom, gente, amanhã a gente vai falar sobre a manutenção da produtividade total, que é o TPM. E para hoje nós falamos sobre os paradigmas. Amanhã a gente é bem provável dar uma conclusão nesse assunto, dando essa continuidade a uma produtividade total, né? Produtividade, manutenção total, TPM, e para a gente poder deixar um bom conceito para aqueles que têm interesse em desenvolver. E aí, volto a dizer, todo o pessoal, principalmente de planejamento, tem um grupo de planejamento que nos acompanha, gostaria que pudesse dar um pitaco para a gente, né? Seria muito bom participar aqui conosco. Se for o caso, por favor, entre em contato, a gente abre uma sala para bater papo e fazemos isso através de live ou de gravação. Aí a gente combina, tá bom? Bem, gente, só para finalizar, vamos ver como é que tá aqui o LinkedIn, né? Deixa eu dar um F5 sempre, né? Para atualizar isso aqui. Na última apresentação tivemos 48, é pouco, hein? Mas tá bom. Foi de ontem à tardezinha para hoje, razoável, tá bom. Vamos ver a nossa abrangência. Se a gente já conseguiu ter. Tivemos aí uma atuação razoável, né? Cinco pessoas com cargo de engenharia, olha que legal, né? Diretor, gerente, engenheiro, profissional de saúde, né? Comprador, especialista em operação, engenheiro aviônico, muito legal, né? Bacana. Projetista de CAD, é gente nossa. Além de pessoas aqui de São José dos Campos, São Paulo, Munique, Campinas, Bilbao, São Carlos, Seattle, Montreal. Gente, muito obrigado. Uma satisfação saber que vocês têm visto, né? E dando, com certeza, é um prestígio pra gente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. No Central de Petróleo e Gás, né? Central de Petróleo e Gás. Vamos ver o que eles podem. Olha aí, deixa eu ver. 22 de julho é hoje. Olha como é bonito. Fala a verdade, né? Eu gosto demais. Olha que coisa mais linda, né? Uma plataforma.
Levantamento realizado pela Firjan aponta a recuperação de vagas de emprego no mercado petroleiro e gás no Rio de Janeiro. A gente tem dado bastante notificação de vagas de emprego nessa área. Isso é muito bom. Tá? Cientistas provam que cascas de tamarindo servirão para produzir baterias de carro elétrico. Olha, cara, isso aí é um assunto interessantíssimo, hein? Vai começar aí a fazer, já vai sair da compostagem, já vai entrar no setor industrial aí, muito interessante, mas vale a pena ler, saber um pouco mais, né? Espírito Santo se destaca no setor de gás natural e pode ganhar novo terminal de GNL, gerando milhares de empregos. Ótimo. Isso aí sempre é bom. Tem emprego muito bom. Né? IFMA da Carolina abre da Carolina. Eu estou lendo Carolina, não sei se tem Caroline aqui. Abre 450 vagas em cursos da Carolina no IAD, nas áreas de espanhol, assistente financeiro, representante comercial e muitos outros. Entrem e verifiquem o artigo. Caixa Econômica Federal anuncia a abertura de 10 mil vagas de emprego. Há vagas para vigilantes, estagiários, recepcionista, aprendiz, PCD, né? Olha, muito legal. Fiat oferece vagas de emprego. Olha, só vagas hoje, hein? Essas são as nossas cascas de tamarindo ali, né? Fiat oferece vagas de emprego, de estágio, né, trainee e aprendiz na maioria de suas plantas. Muito interessante. Principalmente em Minas Gerais. Lá tem a Fiat, lá tem de Betim, né? Betim, se eu não me engano. Não sei se tem outras áreas. Sotrec, né? A revendedora oficial de máquinas e sistemas Caterpillar convoca hoje, dia 22, para vagas de emprego e preencher sua equipe de manutenção em São Paulo, Bahia, Espírito Santo e mais regiões. Olha aí, ó, Caterpillar, Sotrec. Muito bem, gente, vamos ver só mais uma aqui. É 22? É 22. Dia do caminhoneiro, olha aí, multas por descumprir lei de descanso crescem, nossa, quase 300%, gente, disparando o risco de acidente e reforça a urgência em cuidar da saúde do motor. Mas gente, o pessoal está precisando fazer dinheiro, né? Tanto o transportador como o motorista, o condutor. Aí o que vai acontecer? Vão trabalhar em excesso. E trabalhar em excesso vai causar um monte de problemas aí de trânsito. A gente aí tá a foto mostrando aí. Muito. O pessoal tem que ter um descanso mesmo. E ambos os lados têm que entender isso. Seja o condutor, seja o transportador. Às vezes, quanto mais ganha, mais quer. Preço do diesel dispara, nossa, que novidade! E registra mais de R$5 neste semestre. Brasil atinge 9.000 MW de energia, megawatts, né? Atinge 9.000 megawatts de energia solar. Interessante, né? A gente tem dado notícia atrás de notícia sobre a expansão das placas aqui de energia alternativa. Né? Subsea abre no Rio de Janeiro vaga para candidatos sem experiência. Gente, eis aí, Central de Petróleo e Gás, entrem,
verifiquem, há muita coisa interessante. Quem sabe uma dessas possa atendê-los. Agradecendo aí a atenção de todos. A gente vai se despedindo aqui. PT, saudações. Amanhã a gente quer terminar a semana com chave de ouro e vamos falar sobre o TPM nessa parte de gerenciamento e controle de manutenção. E esperamos que vocês façam contato conosco para melhorar, inclusive, o nosso trabalho, né? Mostrar, participar, principalmente participar. Muito obrigado pela atenção. Um bom dia para todos, bom almoço. E até amanhã. Tchau.